Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mais uma vez, novamente, de novo, nós aqui. Dessa vez vamos começar assim, ó, já aberto, porque o assunto hoje é uma prosa mesmo, aberta para todo mundo, para te oferecer o quê, meu amigo? Conhecimento de primeira, certo? Se você é daquele empreendedor nato, ou se ainda você está com o projeto no papel, chegou a hora de você alçar aquele voo mesmo, assim, de águia mesmo, ou então até mesmo de um carcará. Vamos botar aqui no nossa hispanidade, né? Certo? E hoje, meu amigo, a gente vai falar sobre educação. Se você gosta do assunto, fica aqui com a gente, curta, comente, se inscreva no canal. Se você já quiser compartilhar para todo mundo, fique à vontade, certo? Vitor, seja bem recebido aqui, certo? Essa mega estrutura Muito que a gente obrigado, preparou para Ramon. te receber. Aqui foram 18 arquitetos vindo do Vale do Silício. Certo, meu amigo, eu queria começar te perguntando, que foi a primeira vez que eu vi algo sobre a IEM que me chamou a atenção, porque na minha completa ignorância, eu achava que era uma escola só voltada para o idioma, né? Porque eu vi o IEM e eu achava que é isso. Sim. Mas tem algo a mais do IEM, né? Tem. Tem o inglês também, que a gente trabalha diariamente com o ensino bilíngue, mas não é só o inglês. Então, o IEM é o Instituto Aspásia de Mileto, e a gente traz a Aspásia de Mileto como uma grande reverência à mulher, à educação e à filosofia. Então, Sim. desde 4 anos de idade que a gente traz aulas de filosofia lá para as crianças, trabalhando sempre com princípios, valores. E a Aspásia de Mileto, ela foi professora de Sócrates. Então, a história ela vem apagando as mulheres e a Aspásia de Mileto foi ficando nesse meio do caminho. E a gente traz ela como uma grande referência. E aí a gente coloca um instituto e não colégio ou escola, para não ficar can, nem an. E aí a gente Era vira, muito ruim, é, o não Brain ia seria ficar muito ruim. legal. É, a análise agora. E aí a gente colocou o instituto, Aspásia de Mileto, para virar o IEM. E o Sim. IEM aí vai trazer essa ligação com o bilíngue que a gente tem, com o nosso sistema bilíngue, e a gente vai trazer também o Eu Sou, que é o nosso sistema de autoconhecimento, que a gente trabalha diariamente desde 1 ano de idade, com meditação, gratidão e momento do que estou sentindo lá na escola. Então realmente é um mergulho, não só na parte do inglês, assim como no sistema de autoconhecimento, do autoconhecimento das crianças, e também nessa parte da filosofia e das crianças entenderem cada vez mais quem ela é, como se portar dentro de um mundo e dentro de si mesmo. Né? Sim. Mas essa busca é porque a filosofia grega, ela tem... Aristóteles, Platão, todos eles têm um, né? Tem uma coisa muito interessante que é essa eudaimonia, né? Que é os daimons da Grécia, que é uma coisa muito interessante, que é bem o que você está falando do eu sou, né? Isso. É você aproveitar o momento, é você se curtir, né? Isso. E fazer isso com a criança. Como é que... Então, a gente vai trabalhando, cada etapa é de uma forma, né? Para crianças de 4 e 5 anos, que são a primeira série que trabalha com a parte da filosofia, a gente vai trabalhando sempre com princípios, história, contação de história, trazendo sempre uma moral da história, um valor. Então a gente vai trabalhando muito com valores. E isso para estimulando a criança a pensar sobre as coisas. Porque eu só lembro das coisas assim que foram didáticas. Porque eu lembro assim, da ilha de Ítaca, da deusa Calypso. Não, mas aí a gente não entra nessa parte. Então, as coisas que eu consegui decorar, assim, né, de saber, foi com essa parte mais... Como é que eu falo? De historinha, né? Sim, de historinha mesmo, assim, né? Mas acho que já é avançado demais pra galera. Odisseia já não é um negócio muito fácil de ir, né? Mas a sua formação foi voltada para a filosofia ou foi um negócio que você foi se descobrindo quando você foi virar empreendedor? Eu venho do direito. Sim, mas o direito é filosófico demais, né? Eu venho do direito e eu entrei na educação durante esse processo. O meu sócio, ele é psicólogo e é meu esposo também. Sim. E aí, o IEM, ele nasceu nesse processo, ele nasceu em casa, de conversa, da gente pensando sobre... A gente sempre teve essa veia mais empreendedora, a gente queria abrir algo, só que a gente não sabia o que, de que forma seria e por que isso e não aquilo. Então foi muito de conversas em casa, discussões e entendendo muito a jornada de cada um. Sim. Nesse processo eu fiz processo de coaching, eu fiz Empretec do Sebrae. Empretec, sim. E eu acho engraçado que eu tenho uma memória bem gravada, que no meu último dia do Empretec eu saí de lá dizendo bem assim, ó, o Empretec foi bom para uma coisa para mim, para eu saber que eu não sou empreendedor. Foi a minha frase que eu saí de lá. Só que aí eu percebi que para eu ser empreendedor não tinha que ter todas as características de um empreendedor.
porque eu poderia combinar com o meu sócio que tem outras características e eu com umas características e a gente se completa. Mas o que para você eram essas características do empreendedor? Assim? Por exemplo, eu não tenho uma característica muito que ele tem muito da parte das ideias. Então, Sim. ele é muito criativo, que é Vitor também, né? É eu sou difícil, Vitor e ele é Vitor também. Vitor. Ele é muito criativo e eu sou mais do pragmático. Sim. E para você ser um empreendedor, para você sair da caixinha mesmo, você tem que ir para o mundo das ideias e deixar rolar e deixar fluir. Então é essa casadinha muito, assim. Então ele é mais das ideias, eu sou mais pragmático. Eu sou mais do relacionamento, ele é mais centrado. Então a gente tem muito essa parceria que se completa e que deu muito certo. Sim. É porque a gente acha que o empreendedor ele só precisa ter o business plenamente e pronto, né? Mas não. É tudo, né? Tem que ter o sentimento também, e né? outra coisa, quando você começa, no início você é o empresário, né? Você é tudo, né? Então você tá na secretaria, no meu caso, você estava na secretaria, eu estava atendendo o pai, eu estava atendendo a menina, eu estava na cantina, eu estava em tudo. Mas no direito, você advogava mesmo? Ou... Eu cheguei a advogar, eu fui advogado trabalhista. Eita, você gosta de problema mesmo. Você gosta E de aí problema. depois eu fui servidor público do Tribunal de Justiça, Sim. fiquei lá 2 anos. E aí depois, durante esse processo, eu já comecei uma migração de carreira. Então eu comecei um mestrado em meio ambiente e desenvolvimento. E aí durante esse processo, quando a gente realmente decidiu o IM, aí eu comecei a fazer pedagogia também, junto com o mestrado, e ele também começou a fazer pedagogia, junto com psicologia, que ele já fazia. E aí depois eu terminei o mestrado, entrei no doutorado em educação pela Federal e aí concluí tudo. Então atualmente eu coloquei o direito todo para lá, mas eu nasci no direito, eu vim de lá. Sim. Mas o direito, ele tem um quê de filosofia, né? Tem. É bem poético, né? Tem. O direito tem, é poético assim, demais. E me ajudou muito nessa parte de processos, de burocracia, porque para você... A gente não sabia absolutamente nada sobre esse mundo de escolas. Então, para você abrir uma escola, você precisa, burocraticamente falando, de muitos processos. Então, eu chegava, batia assim na porta do conselho. O que é que precisa para abrir uma escola? Quais são os documentos? Moço, senta aqui, vá. Ela, mas você já tem uma escola? Eu disse, não, eu vou ter uma escola, mas eu quero saber o que é que eu preciso para ter uma escola. Sim. Aí no municipal, eu fui no estadual, porque o municipal é para educação infantil, o estadual do fundamental. E aí, de um por um, e aí pegava um papelzinho e comecei a fazer a planilha. Olha, Vitor, é isso, é aquilo, e a gente foi atrás de pessoas chaves para ajudar a gente nesse processo. Então, como a gente não era da área da educação, a gente sempre buscou pessoas para ajudar a gente durante esse processo, para serem mentores da gente. Então, a gente foi se formando durante esse processo. Entendi. A ideia do IM, a parte da ideologia, de tudo isso que o IM é ainda hoje e continua sendo, continuará sendo, isso já veio pronto. Então, a gente sentou e fez o download. Vitor, como é que a gente quer que seja o IM? Qual seria a escola dos sonhos para a gente? Sim. O que é que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que pregar? Então, eu tenho até essa folha até hoje. Foi um download que a gente fez assim, foi uma carta inaugural sobre o IM. Agora, para chegar nisso aqui, o que é que eu preciso? Quais caminhos eu tenho que percorrer? E aí a gente começou a buscar essas mentorias para ir auxiliando a gente. Sim. Então, nosso PPP, por exemplo, que é o Plano Político Pedagógico, ele tem mais de 200 páginas. Meu Jesus. Que ele é realmente um manual que a gente fez junto com uma consultora pedagógica sobre tudo que a gente queria no IM. Então, a gente tem esse manual até hoje. Quando chegou no conselho, o manual dizia, mas meu senhor, mas não, mas veja, não tem tudo que você pediu. Tá faltando alguma coisa, se vai faltando, eu boto. Você pediu, leia. Tá faltando alguma coisa. Você pediu, leia agora. Porque o pessoal é acostumado a ir naqueles processos, bater os pontos, você fala, não, esse é o meu PPP. Sim, é igual um manual de boas práticas num restaurante, né? Exato. Né? Quanto mais detalhado, melhor para a vigilância sanitária, né? Mas pensando como brand, assim, porque o IM ele é muito independente. Isso eu não estou falando, não é só de não ter cara de escola. Sim. Né? Não é o fato de não ter cara de escola, mas vocês têm uma identidade muito forte em tudo que vocês fazem, desde a grade curricular, até mesmo a farda dos alunos, tudo isso. E a construção disso, porque o PPP, beleza, né? Tive uma consultoria, mas o resto, como é que foi isso? Foi tudo assim também. A gente ia indo atrás de pessoas que a gente tinha confiança e que gostava do trabalho
E a parte da identidade visual foi um profissional também que ajudou a gente. Os elementos do IEM. O IEM, a marca do IEM, ele tem 3 elementos, que é a coruja, a flor de lótus e o sol. E cada um tem o seu pertencimento dentro do sentido do que é o IEM. Então, o sol, a força, a vitalidade, a coruja, a sabedoria, a flor de lótus, a espiritualidade, em sua mais pura transcendência, sem estar vinculado com nenhum tipo de religião. Sim. E aí, as cores do IEM, da identidade visual, é o nascer e o pôr do sol. Então, tudo tem um sentido porque está ali. A fachada do IEM, você vê, ela não é quadrada, ela é orgânica, é justamente porque a vida ela é orgânica e a gente quer esse movimento em sala de aula. As salas de educação infantil, elas não têm paredes, justamente por isso. Então, a gente trabalha com formas orgânicas, justamente para tudo ter esse sentido mais orgânico, mais leve, mais fluido, para entender a subjetividade de cada um. Porque eu acho que o principal sentido do IEM e a principal norte que a gente tem é que cada indivíduo é um indivíduo. E que a gente tem que entender, e a criança ela tem que se entender também enquanto indivíduo, o que é que ela gosta, o que é que ela sente. Então você vê, meu filho está lá desde 9 meses, minha filha está lá desde 9 meses, eu vi eles falando que hoje estão com 3 anos. Papai, eu estou muito triste porque aconteceu isso, eu estou muito feliz, eu estou alegre. Então ele já sabe identificar os sentimentos, ele já sabe aplicar os sentimentos, ela também já sabe. Então isso faz parte de uma rotina. A partir do momento que você coloca e insere isso. Então, são alguns elementos que a gente trouxe como realmente a identidade do IEM. O IEM não é só inglês, o IEM não é só uma escola, o IEM é um espaço de aprender a saber ser e a crescer e a se desenvolver. E é muito diferente do que hoje as pessoas pensam nos alunos como cliente, né? Porque a gente está acostumado hoje a ver... não sei se é culpa do marca X, né, do Enem, dessas coisas que vai deixando cada vez mais assim, não, eu preciso te preparar para isso e pronto, e não para a vida. Né? O que eu noto é que vocês se preocupam muito em preparar ali o cidadãozinho ali que está lá dentro. Exatamente. Né? Então, assim, vai chegar esse momento de você ter que treinar para um Enem. Inclusive, a gente vai crescer para o ensino médio, tudo, e isso faz parte. Mas, assim, na etapa correta. Não é necessário você estar antecipando isso para outras etapas. Você colocar um simulado de marca X e a pressão no 6º ano, no 7º ano do ensino fundamental. Se existe esse momento no ensino médio, para que você antecipar? Para que você vai antecipar uma alfabetização para uma educação infantil? Para crianças de 4, 5 anos de idade forçar uma criança de 4 anos de idade a fazer uma letra cursiva. Isso não é nem exigido pela norma, é exigido por Aracaju. Aracaju exige isso, que é muito conservador e tradicional com relação ao ensino, e ele acaba trazendo e antecipando as etapas. Então, assim, obviamente que a gente faz uma pré-alfabetização na educação infantil, que é o necessário para que a criança esteja com aquele terreno sólido para quando chegar na hora da alfabetização, ela está realmente preparada. Cognitivamente, emocionalmente e motoramente. Porque a mão de uma criança de 4 anos de idade, para fazer uma letra cursiva... Não tem como fazer um cedilho. É uma violência, né? É uma violência. É um abuso. Agora, Vitor, você falou muito da estrutura do IEM, você falou muito das coisas do IEM, mas eu queria saber se a gente poderia ir lá no IEM. Com certeza. Mostrar para a galera que está assistindo a gente. Sempre serão muito bem-vindos. Então vamos lá agora. Então fica aí, certo? Não corra não que a gente vai descer pro IEM agora e vai mostrar para você como é que funciona o negócio. Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Primeiro, assim, como é que vocês conheceram a IEM? Como, assim, a marca mesmo do IEM? Viram na rua, souberam por alguém? Foi um bafafá, foi uma fofoca? Me conta. Eu conheci o IEM quando o Vitor, o Natan e o Vitor Luiza me convidaram para fazer uma consultoria em educação para eles. Então, eles chegaram para mim e disseram, eu quero feijão com arroz agora. Aí a gente conversou e a gente planejou muito da rotina da escola. Foi assim que eu conheci. Também trabalho em escola pública, né? Então eu tenho esse conhecimento da prática do dia a dia da escola. E como tenho pós-graduação em pedagogia Waldorf, eles queriam algo que acessasse mais esse humano da criança. Então foi dessa forma que eu contribuí, né? E claro que eu ia colocar a minha filha nessa escola que comunga com as ideias que a gente tem. Agora sim, vamos pro negócio. O pai, geralmente, né, não é uma pessoa que tem muita moral. Mas me conte, você, quando você soube, vou colocar na IEM, o que é que você procura na escola assim, para estar recebendo um filho seu? Então, eu sempre,
quando idealizei uma escola para minha filha, até antes mesmo de ter uma filha, eu pensava numa escola que deixasse meu filho ou minha filha sem que eles precisam ser uma versão natural deles, que não podasse a minha filha, que não limitasse ela a dogmas, a tradições que não necessariamente pertenceriam a ela. Então, foi esse o ponto que eu encontrei aqui no IEM, primeiro na proposta e depois na prática. Eu sempre digo que o IEM deixa a Cecília ser ela quem ela é, sabe? No dia a dia, no trato com os coleguinhas. Isso não significa necessariamente que o IEM está mimando a minha filha. Eu acho até que a certo ponto é bom até mimar os alunos também, mas é o deixar ela ser quem baseado numa metodologia educacional competente, faz com que as coisas, o quebra-cabeça se monte, né, e fique perfeito. Não significa que também que a gente nunca vai ter problemas, que Cecília não vai enfrentar dificuldades, mas deixar ela ser quem ela nasceu para ser, deixar ela na verdade dela, já ajuda muito a gente ser tão apaixonado pelo IEM como nós somos, né? Agora, assim, quais foram as coisas mais interessantes que vocês perceberam no desenvolvimento da filha de vocês aqui durante o IEM, que vocês viram em casa e falou, meu Deus, eu acho que se fosse em outra instituição, isso talvez não aconteceria? Eu vejo um destaque maior no sistema de autoconhecimento, né? Cecília, ela consegue identificar as emoções, expressar as emoções, então ela coloca as emoções com a palavra do que ela está sentindo. Eu estou triste, eu estou com ciúmes. Então, isso foi um ponto assim que a gente enxerga que foi uma conquista pela escola, né? Ela tem um espaço em casa, a gente conversa, mas de ter essa vivência do diário das emoções, de momento de gratidão, toda a rotina do autoconhecimento, a gente sente isso em casa. Então, a gente tem uma situação com uma amiguinha, ela tem ciúme, ela vai lá e destaca essa emoção. Então, esse ponto tem um destaque gigantesco. Interessante demais. Agora, no seu caso como pai ali, que esse negócio a gente tem de proteção, eu também tenho um filho e a gente fica achando, não sei que isso é a coisa que a sociedade implementou na gente, né? De achar que a gente é o super-herói do nosso filho ali. E como é que você enxerga isso, entender os sentimentos do seu filho? Então, eu acho importante porque também é uma descoberta para mim também, né? Uma descoberta de nossa primeira e única filha, pelo menos até agora, e a gente até fica sempre com um certo receio, porque a gente está conhecendo, né? Está caminhando e ao mesmo tempo conhecendo o caminho. E aí a gente, tendo esse apoio da escola, faz toda a diferença porque, como eu disse, é uma descoberta para a gente, né, também, no dia a dia. Lidar com essas emoções, com as coisas que Cecília traz da escola, com as situações que acontecem aqui, sabe? No início a gente fica um pouco ressabiado com certas novidades, principalmente no início, quando ela começou a frequentar a escola, né? Mas não demorou muito para que a confiança se estabelecesse e todas as vezes que a gente precisou do apoio da escola, a gente teve. Não teve nenhum momento de que a equipe do IEM, seja na coordenação, seja com os professores, se furtaram a dar o apoio para a gente. Pelo contrário, foi sempre do apoio. Às vezes, até antes da gente pedir o apoio já chegava. Então, Cecília tem um ganho muito grande com isso e a gente acaba ganhando junto com isso também, porque a gente está nesse lance de paternidade, de maternidade, a gente também está para aprender, tá, para crescer junto também com a criança, né? Se você pudesse resumir o IEM assim, em alguma palavra ou em alguma frase que você guarda quando você quer falar do IEM para suas amigas ou para alguém que está procurando uma escola, o que é que você falaria? Que aqui é um espaço onde a criança pode se conhecer, fazer uma autoavaliação de quem ela é, ser ouvida, né? E que é muito importante ser ouvida, expressar. Então, a palavra emoção,
para mim, trabalhar emoções, que é um assunto muito importante para o futuro, penso eu. O profissional do futuro tem que saber lidar. O do presente também tem que saber lidar com suas emoções, fazer sua autoavaliação. Então, aqui é uma escola que já permite, desde criança, ela encontrar caminhos, né, para identificar suas emoções, saber trabalhar, saber se colocar, saber se retirar. Então, geralmente é dessa forma que eu me expresso quando falo do AM. Pronto, aí aqui a gente encontra o lugar que a criançada gosta mesmo, de verdade. É o preferido, né? Então aqui a gente tem a nossa quadra, tem o nosso refeitório, a gente trabalha com alimentação saudável. Então, na nossa cantina não tem alimentos industrializados, nem a gente permite que consuma aqui dentro, como refrigerante, biscoitos, cheetos, chocolate. Então, esses alimentos não são nem vendidos pela OIM, nem são consumidos dentro da escola. Obrigado, falando em gente, aí o menino aqui. Mas outra coisa, Vitor, assim, quais são os próximos passos do AM, né? Para onde é que o AM tá voando agora? Para onde essa coruja tá indo? A gente está no processo de expansão, então pela rua de trás a gente já está com um projeto para a sede 2 do AM, que ela vai ser interligada com essa sede, para ficar o Fundamental 2 e ensino médio. Então, a partir do 6º ano, vai para lá. Atualmente a gente condensa tudo ainda nesse prédio, mas já está bem apertado para a gente. Então, a partir do próximo ano, a gente já está concluindo essa sede. E aí, em 2027, vai estar com as duas ativas e voando. Ai, com certeza. Obrigado demais por abrir as portas do AM pra gente. Espero que você tenha curtido também conhecer um pouco da história empreendedora de Vitor, né? Porque, além de tudo, é uma história de sonho, né? Você está falando aqui e a gente fala que empreendimento é um negócio... Ai, meu Deus, empresas são só as multinacionais, mas quando pode surgir de um pequeno sonho ali, a gente pode construir a nossa vida, né? Então, se você curtiu esse programa de hoje, espero que você possa compartilhar com sua família, mandar no grupo do Baba, no grupo da política, que tá todo mundo muito brigando, colocar aqui, ó, veja que insight massa, veja que história legal do AM, certo? E próxima semana a gente tá de volta. Vitor, obrigado mais uma vez. Obrigado também, sejam bem-vindos. Aí, muito obrigado, até mais, gente.